Vou pedir que você fique em pé em reverência à palavra e a Deus da palavra. Juízes, capítulo 3. Versículos de 7 a 11. Juízes capítulo 3, versículos de 7 a 11. Eu tenho uma palavra simples que Deus colocou no meu coração, mas eu creio que, como me abençoou, vai abençoar a sua vida também nesta noite. Vou falar de algumas verdades que você já ouviu, mas algumas verdades, ou se não todas as verdades, é muito importante que elas sejam repetidas, para ficar no nosso coração. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalaíns e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, ou Otiniel em algumas versões, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Que o Senhor seja servido a nos abençoar na leitura da sua santa e poderosa palavra nesta noite. Senhor, ajuda-nos nesta hora, pois eu estou confiando apenas no teu poder e na tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Como o nosso pastor colocou no folder, o tema das quintas-feiras é tempo de vitória. E eu, estudando esse texto do livro de Juízes, eu decidi modificar um pouco, não falar sobre tempo de vitória, mas um tema, um título, dar um título à mensagem, atrelado a esse tema. Postura de vencedor. Postura de vencedor. Repita comigo. Postura de vencedor. Que eu acredito que é a postura de todo crente, que todo cristão deveria ter. Uma postura de vencedor. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, ter uma postura de vencedor. O livro de Juízes é um livro interessante, porque ele conta a história de Israel após a entrada na terra de Canaã. Deus tinha dito que era para eles tocar aquele pessoal de lá. Mas muitas vezes eles não faziam isso e até entravam em aliança, em acordo com aqueles povos, sendo contaminados pela idolatria deles. Então Deus levantava juízes para julgar o povo de Israel e para libertá-lo da escravidão. Por quê? Porque o povo acabava entrando em cativeiro. E Deus permitia justamente para disciplinar o povo. Muitas vezes na nossa vida, nós entramos em alguns cativeiros, alguns períodos de lutas, de enfermidade, de problemas, e Deus permite porque Ele quer treinar a nossa alma. Amém? Porque Ele quer que nós cresçamos, ou Ele quer consertar algumas coisas que estão equivocadas na nossa vida. Muitas vezes Ele usa até o inimigo para os seus propósitos, para os seus objetivos, em treinar, em fazer com que a gente cresça, em fazer com que a gente deixe de ter uma postura de perdedor e passe a ter uma postura de vencedor. E para isso ele precisa às vezes colocar a gente numa batalha, porque não existe vencedor sem guerra, não existe vencedor sem batalha. Como é que você vai vencer se não há nada para vencer?
Para você ser um vencedor, você precisa vencer uma batalha. E para vencer a batalha, você precisa estar guerreando, batalhando. A vida é uma luta. A vida é uma batalha. Nós vivemos uma batalha a cada instante e a cada momento. E isto acontecia quando o povo entrava em desobediência. Logo no versículo 7 diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Prestaram culto aos Balaíns e a Azerá. Aí diz: acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então isso era uma constante na história do povo de Israel no livro de Juízes. E Deus levantava o libertador quando o calo apertava muito e o povo clamava. Sabe o que isso indica? Que se você clamar nesta noite, Jesus vem ao encontro de você. Se você clamar nesta noite, Deus vai ouvir. Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que você ainda não sabe. Então é preciso clamar ao Senhor. Clame por Ele nesta noite. Chame por Ele, porque Ele tem a solução para o teu problema. Ele é o nosso grande Salvador. E aí quando o povo clamava, versículos de 8 a 9, acendeu-se a ira e entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa Mesopotâmia, no meio, entre rios. Potâmia, água, rio. Então era uma região que ficava entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso chamava Mesopotâmia. Por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando eles clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador. Amém? O segredo está aqui, em clamar. Eles clamaram ao Senhor, e quando eles clamavam, Deus ouvia o clamor, e mandava um libertador. Otoniel, ou Otiniel em algumas versões, ele foi o homem que Deus levantou, e o nome dele significa homem poderoso de Deus. Otoniel. Otoniel foi o primeiro juiz que Deus levantou. Ele não é muito badalado, não é muito famoso. O livro de Juízes, você tem aqueles que foram mais afamados, mais prestigiados, aqueles que têm até filme sobre a vida deles. Sansão, juiz muito famoso nos seus acertos e nos seus erros. Gideão foi um grande juiz, famoso, liderou Israel para libertar das mãos dos midianitas. Olha que coisa extraordinária, tremendo, né? Você tem Jefté, que foi um grande juiz também. Por que não falar de Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz? Profeta, sacerdote e juiz. Não podemos esquecer disso. Inclusive, há alguns teólogos que afirmam que Samuel era um tipo de Cristo, porque ele era profeta, sacerdote e juiz. Tipificava também o Messias, o Cristo, o Senhor. Por que não falar de Débora, a juíza, e Baraque, o filho do trovão? Baraque, o filho do trovão. Eles dois libertaram Israel também das garras de um rei chamado Jabim, que tinha 900 carros de ferro que guerreavam contra Israel. Esses eram juízes famosos. Otoniel não é muito famoso, mas ele é muito importante. E nesta noite ele vai ficar famoso aqui entre nós. Amém? Nesta noite ele vai ter alguns minutos de fama aqui no nosso meio. Foi o primeiro juiz levantado por Deus para libertar o povo de Israel das garras desse rei que nós citamos aqui. O povo estava subjugado 8 anos e o povo clamou. Foi um jugo pesado, porque em 8 anos o povo não aguentou. E clamou
ao Senhor. Se nós compararmos com o Egito, que o povo ficou cativo aproximadamente 430 anos, até que clamou, e Deus ouviu o clamor e mandou Moisés, o libertador. Imagine como é que esse jugo aqui não foi pesado. Em 8 anos o povo gemeu. E disse, Senhor, me ajuda. Quanto tempo tem a tua luta, hein? Você está aqui nesta noite, quanto tempo tem a tua luta? 8 anos? 8 semanas? 8 meses? Eu não sei. Mas clame nesta noite que Deus pode entrar com providência na tua história. Não sei quanto tempo, mas Ele sabe. 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que passou. Não é? Para a gente é que estamos submissos ao tempo. Eu encontro na vida de Otoniel alguns aspectos que me fazem entender que ele tinha uma postura de vencedor. Ele foi muito bem sucedido na sua vida, nesta pequena biografia que nós lemos aqui. Pequena no seu tamanho de extensão de texto, mas rica no seu conteúdo e na sua profundidade de experiência. Ele foi um homem muito bem sucedido. Ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor. Otoniel era da família de Calebe. O texto que nós lemos disse que ele era irmão mais novo. Só que eu pesquisei sobre isso, porque às vezes na Bíblia fala irmão mais novo, mas não quer dizer irmão de sangue. Quer dizer parente próximo. Então eu descobri que na verdade ele era um sobrinho de Calebe. Sobrinho de Calebe. Calebe era tio dele. Provavelmente Otoniel nasceu durante o período em que o povo de Israel esteve no deserto. Porque ele entrou na terra. E a Bíblia Sagrada diz que só 2 homens saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. Josué e Calebe. Nem Moisés entrou na terra. Somente Josué e Calebe. O restante tudo foi uma nova geração. Novas gerações que foram nascendo durante o período dos 40 anos que o povo vagou pelo deserto. Caminhou pelo deserto. Então, Otoniel, neste período aqui, já não era um jovenzinho. Ele já tinha uma certa idade. Já era casado. Ele se casou com Axa, filha de Calebe. Daí mais um reforço de que ele não era irmão. Até porque Calebe era filho de Jefoné. E Otoniel era filho de Kenaz. Pais diferentes. Ah, pastor, mas poderia ser da mesma mãe. Não muito provável isso. Eu acredito no que li, que ele era um sobrinho de Calebe. Por isso que ele venceu uma das batalhas e Calebe ofereceu a sua filha Axa como prêmio a Otoniel. Tomara que ela tenha sido bonita, né? A pessoa ganhou um prêmio de uma baranga feia que dói? Ele ia falar assim, isso é prêmio ou isso aí é um... Um castigo? Tinha esse costume antigo. Se lembra de Saul? Quem derrubar o gigante, eu dou isso, tu corta os impostos, eu dou a minha filha Milca. Não é isso? Eu acredito que ela era bonita, a princesa era bem tratada, né? Eu fiquei pensando no drama de Otoniel. Se essa mulher era feia, fosse feia. É um negócio complicado. O nome não é muito bonito, Axa, mas tal. O fato é que ele casou com ela. Então, mais um reforço de que ele casou com a prima. Não é? Se ele era sobrinho de Calebe. Mas vamos ao que interessa. Primeiro aspecto que eu vejo na vida de Otoniel, que faz dele um cara que tem uma postura de vencedor, e que eu quero para a minha vida, porque eu quero ter postura de vencedor, e eu sei que você também quer, porque nós somos mais do que vencedores, é isso que diz a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro aspecto que eu vejo, eu estou dando nome de aspecto para não ficar lição, característica, que todo mundo já está enjoado desse negócio de lições, características, tópicos, então eu estou falando aspecto. Primeiro,
Ele tinha referencial. Repita comigo. Ele tinha referencial. Ele era sobrinho de Caleb. Ele tinha referências de pessoas vencedoras. Ele tinha exemplos. Ele tinha em quem se espelhar. Se você conversar, ou se melhor, se você ouvir uma entrevista, os grandes jogadores, craques do futebol, que saibam da entrevista, né? Tem uns que só misericórdia. Falam cada coisa que eu vou te contar. Cada besteira. Mas se você ouvir uma boa entrevista, ele falar assim, e o repórter perguntar, por que você, o que te inspirou? Ele vai dizer, um ou mais jogadores grandes, famosos da história, que serviram de referenciais para a vida dele. Todos de sucesso. Ninguém vai dizer o cara que treinou no Bom Sucesso e não chegou lá. Ninguém vai falar o craque do Bom Sucesso. Ninguém. Vai dizer do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Milan, do Barcelona, que está aí na moda, né? Do Real Madrid. Vai dizer esses craques. Vai falar do Pelé. Vai dizer, não, é referencial. Foi o Pelé, foi o Zico, foi... Enfim, puxar a sardinha para o meu lado. Foi o Roberto Dinamite. Quer dizer, tem que dar uma puxadinha, né? Ele vai, da mesma forma o empresário, da mesma forma o político. Referenciais. A grande pergunta, eu e você, nós temos bons referenciais? Otoniel cresceu vendo Moisés como referencial. Ele cresceu vendo Josué como referencial. Ele cresceu vendo Arão como referencial. E ele tinha um referencial próximo na sua casa. Caleb, aquele que com Josué chegou e disse, nós vamos conquistar a terra sim. Os 10 espias falaram, não dá. A terra é boa, mas os caras são tudo Arnold Schwarzenegger. Não dá para a gente encarar. Aí Josué e Caleb disseram, não, o Senhor nos dará a vitória. Vamos entrar na terra. E o menino só tinha 85 anos quando falou isso. Entrou e ainda liderou o povo para conquistar um pedaço lá dentro. Com 85 anos o garoto. Então é esse referencial que o Otoniel tinha. Quais são os seus referenciais? Em toda a área da sua vida você tem que ter bons referenciais. Pessoas que você possa se espelhar. A Bíblia está cheia de grandes heróis. No domingo passado eu falei alguns aqui que foram elogiados. São referenciais. Eu tenho estudado a vida da história da igreja, dos grandes homens e mulheres da história da igreja, e eu tenho encontrado neles verdadeiros referenciais para a minha vida. Você precisa de bons referenciais. Diga para quem está perto de você, procure bons referenciais para você. Segundo aspecto, ele tinha consciência da sua missão. Olha o que diz o versículo 9. Mas quando clamaram, o Senhor levantou um libertador. Foi Deus quem levantou Otoniel. Ele não chegou lá e falou, estou aqui, sou eu que vou fazer. Eu que sou o cara. Não, Deus o levantou. Deus o levantou para fazer aquela obra. Ele tinha consciência de que ele tinha uma missão. Ninguém vence, seja qual área for, na vida cristã, na vida secular, profissional, acadêmica, ninguém vence, estudantil, ninguém vence se não tiver consciência de que tem missões a cumprir, de que tem propósitos para executar. Como pai, você tem um propósito de criar bem os seus filhos, de dar o exemplo, sustentar a casa, como mãe, como esposa, como esposo. Como profissional, você tem propósitos, você tem missões a desempenhar, a cumprir, você tem vocação. Todos aqui têm pelo menos uma vocação. Todos nós temos aqui pelo menos um talento, ou pelo menos um dom espiritual. Qual é a tua vocação? Qual é a tua chamada? Tenha consciência da tua chamada. Tenha consciência daquilo que você gosta de fazer. Eu vi a entrevista de um camarada que é consultor de profissões, de carreiras. E a entrevistadora perguntou para ele, qual
principal equívoco dos jovens hoje em dia? É escolher emprego que paga mal? Ele falou, não. É escolher fazer aquilo que eles não são vocacionados para fazerem. É ir muitas vezes atrás do que paga muito bem, mas eles vão ser infelizes. Porque vão fazer aquilo que não gostam de fazer. É bom tentar as duas coisas. Algo que você goste e buscar dentro do que você gosta a melhor remuneração possível. E ele diz, porque quem gosta do que faz, faz bem feito. E quem faz bem feito vai ser reconhecido, inclusive financeiramente. Então, em segundo lugar, tenha consciência na obra de Deus. Para que Deus me chamou? Qual é a minha vocação? Deus me chamou, foi Deus que me levantou, então eu vou em frente que Ele vai me dar a condição de vencer. Foi Deus que me colocou naquele trabalho, Ele vai me dar a condição de vencer ali. Amém? Amém. Tenha consciência. Terceiro, eu não quero me alongar desta noite. Terceiro aspecto, versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Em terceiro aspecto da postura de vencedor de Otoniel. Ele tinha referencial, ele tinha consciência da sua missão, do seu chamado. Em terceiro, ele era cheio do Espírito Santo. Até para você, cristão, ser bem sucedido lá fora, precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar graça. O Espírito Santo vai trabalhar, vai te dar dons, talentos, capacidades, fruto do Espírito. Você, para se dar bem hoje na sociedade, você precisa de uma coisa chamada inteligência emocional. Quem não tem, está ralado. O que é inteligência emocional? É saber se relacionar bem com as pessoas. Já viu aquele cara que no trabalho é um chato de galocha? Chatonildo. Começou a reunião de trabalho, ele chegou, todo mundo... Ih. Sabe por quê? Porque esse não tem inteligência emocional. Não sabe se relacionar bem. É cri-cri, é chato. E o pior é que na igreja tem crente assim. Cri-cri, chato, implica com tudo, nada tá bom. Das duas umas, ou é carnudo ou precisa se converter. Abre teu coração nesta noite e receba Jesus como Senhor e Salvador para mudar a tua vida. Mudar a tua história. Tem que aprender a ter inteligência emocional. Desenvolver isso, saber se relacionar com as pessoas. É fundamental hoje em dia isso. Os empregadores, os patrões estão mais interessados nisso do que se o cara tem mesmo aquela habilidade para aquela função. Porque ela sabe que um cara que não sabe se relacionar é um problema na empresa. Ele vai ser um problema. E ele vai atrapalhar muito. Ah, pastor, então a vida do pastor na igreja é muito triste, né? Porque aí quando tem esses mesmo, mas não adianta que sempre vai ter. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O chatonildo vai ter sempre. O cricrizinho a gente vai ter sempre, sabe por quê? Porque é através dele que Jesus treina a nossa alma, a nossa paciência. Entendeu? É através dele que Jesus, que o Espírito Santo vai trabalhar o fruto do Espírito na nossa vida. Longanimidade, temperança, domínio próprio, entendeu? Entendeu por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Para você se dar bem lá fora? Porque na hora que o cara ímpio te provocar, você tem domínio próprio, você se segura. A Bíblia diz, aquele que domina o seu espírito é mais valente e inteligente do que aquele que domina uma cidade. É isso que diz a Bíblia. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor, porque Ele deixou isso para você. Quer conquistar um lugar melhor na sua empresa? Domine-se a si mesmo. O Espírito Santo te dá uma ajuda. Mas vamos lá, quarto. Versículo 10 ainda. Olha aqui. O Espírito veio sobre ele de modo que liderou Israel. Olha que beleza. Sabe o que significa? Quarto aspecto da postura de um vencedor. Tem referencial, tem consciência da missão, é cheio do Espírito Santo e ele sabe liderar. Ó, coisa boa. Pastor, mas nem todo mundo tem talento para liderar, concordo. Mas todo mundo aqui dentro é um líder.
Nem que você seja de você mesmo. Você tem que liderar você mesmo. Você tem que tomar decisões, não tem que tomar decisões? O que caracteriza a liderança? Positiva. Saber tomar a decisão certa na hora certa. Otoniel liderou o povo. Otoniel sabia que a postura de um vencedor é a postura de alguém que sabe liderar. E saber liderar é saber tomar a decisão certa. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às pressões. Tomar decisões sábias, como a que ele tomou, a de levar o povo a se converter diante do Senhor. Quando diz aqui que Otoniel liderou o povo, o que vem depois é disso, liderou o povo e levou o povo à guerra. Sabe o que significa? Que antes de ir à guerra, não se esqueça que eu falei que ele teve referenciais. Antes de levar o povo para a guerra, como um bom aprendiz do Senhor, tem algum aprendiz do Senhor aqui nessa noite? Somos aprendizes do Senhor. Como um bom aprendiz, ele aprendeu com Josué. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que ele fez? Esse liderar o povo não está explícito, mas está implícito. É só estudar. Ele levou o povo a se consertar diante de Deus, para poder vencer a batalha. Primeiro nós vamos nos consertar diante do Senhor. Essa é a liderança. Então ele tomou a decisão sábia, em meio à pressão da escravidão, em meio à pressão do adversário, da crise, do problema, ele teve a tranquilidade, a consciência, a espiritualidade de tomar uma decisão sábia. Isso é liderar. Só é vencedor quem sabe tomar a decisão sábia. Não toma decisão de qualquer maneira. Como eu tomo uma decisão sábia, pastor? Tranquilo, você tem que consultar a Deus. Amém? Segundo, tem que pensar, tem que planejar. Jesus disse, aquele que quer construir uma casa, primeiro tem que sentar, planejar, fazer a planta, saber se vai ter condições, se não vai ter. Crente vencedor é crente que planeja as coisas. Não sai fazendo as coisas que der na cabeça, de qualquer forma, de qualquer jeito, pelo impulso, pela emoção. Não, ele é instruído na palavra, ele pensa, ele reflete, ele planeja, ele se organiza e ele se dá bem. Amém? Ele não sai tomando decisão qualquer estabanada. Ele pensa, ele raciocina, ele ora, ele busca a Deus, ele sente as pressões, ele procura se acercar de todas as informações possíveis. Ele não tira o filho do colégio porque o filho teve uma briguinha com a professora, alguma coisa, um desentendimento. Ele pensa, ele analisa, vai valer a pena se eu vou colocar em outra escola? Será que tem o mesmo padrão disso? E você está me entendendo nesta noite a mensagem? Você está compreendendo? Ele não sai do trabalho por qualquer coisa, para sair ele planeja, ele vê, mas será que realmente lá eu vou ganhar mais e vai ser melhor? Mas como é que vai ser? Eu vou trabalhar mais? Ele planeja, ele não toma as atitudes, ele ora, mas ele age, ele pensa, ele age com bom senso. Amém? Na década de 60, quase que o mundo foi dizimado. Porque a antiga União Soviética colocou vários mísseis em Cuba voltados para os Estados Unidos. Tem até um filme, um documentário sobre isso. Os 13 dias que abalaram o mundo. Sabe quem era o presidente? John Kennedy, dos Estados Unidos. Que infelizmente, em 63, morreu assassinado. E a pressão do governo, a pressão da oposição republicana era: vamos à guerra. Vamos mostrar que nós não nos intimidamos com nada. Mas Kennedy sabia que se ele tomasse a decisão pela guerra, o mundo seria destruído, inclusive ele. Ele se acercou de todas as informações, pensou tudo que podia, analisou e buscou. Ele não era evangélico, era católico. Ele, conselheiros, chamou os conselheiros dele à Casa Branca, pensou e tal. Creio que pediu pessoas para orar. Os Estados Unidos é um país protestante. E ele ficou naquela luta, mas ele que tinha que tomar a decisão. Ele era o presidente. A decisão, ele que tinha que tomar. O que ele fez?
Ele reorganizou o aparato militar americano na região para mostrar que estava pronto para a guerra, mas não fechou o canal do diálogo com a União Soviética. Sabe o que aconteceu? Da mesma forma que ele teve medo de dar o primeiro tiro, o presidente soviético também teve. E aí chamou Kennedy para negociação. E a guerra não aconteceu, por isso que nós estamos aqui hoje. Se ela tivesse acontecido. Sabe por que não aconteceu? Porque um homem tomou uma decisão sábia. Quais são as decisões que você tem tomado? Quem sabe você não tem sido um vencedor porque tem tomado as decisões erradas. Se nesta noite você entrou aqui e nunca se rendeu a Cristo, saiba que esta é a mais sábia de todas as decisões que você precisa tomar. Porque você pode sair daqui com uma bênção, ou você pode sair daqui com a melhor de todas as bênçãos. O seu nome escrito no livro da vida. Isso é 10. Isso é maravilhoso. Vamos, que a hora foi e eu tenho que terminar. Quinto aspecto. Ainda no versículo 10. E ele foi à guerra. Postura de vencedor. Ele tinha coragem e disposição para guerrear. Amém? Se você não tiver coragem e disposição para guerrear, você não vence a batalha da vida. Você precisa de coragem e de disposição. Pastor, eu vim aqui hoje, mas eu estou enfrentando. O tema da quinta-feira agora é tempo de vitória, é o que eu estou precisando. Eu preciso desse tempo ser inaugurado na minha vida. Então, não desista de lutar. Nós não cantamos em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não pare de adorar. Profetiza sem parar. Que o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém? Não deixe de lutar. O inimigo que te chamou para a batalha, ele já perdeu. Você é mais que vencedor. Pode encarar a batalha. Todo dia quando você acorda, tem uma batalha diante de você. Todo dia quando eu acordo, eu tenho uma batalha diante de mim. E quando eu vou me deitar, a batalha não cessa. A batalha continua. Anjos e demônios lutando pela tua vida, pela minha vida, para influenciar. Você sabia? Se pudéssemos ver, está correndo uma batalha agora no mundo espiritual. Uma batalha. É o Espírito Santo falando através da palavra ao teu coração e o inimigo tentando jogar algumas coisinhas no teu ouvido. A batalha espiritual. Que você não perca a oportunidade de vencer a guerra, porque ele já venceu. Sexto. Versículo 10 ainda. Versículo 10 é uma bênção. O Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra... Sabe por que Otoniel foi vencedor? Porque ele confiava, não na sua capacidade, ele confiava que o Senhor lhe daria a vitória. Não é? Nessa tua luta, confie, é o Senhor que vai te dar a vitória. Na minha luta, é o Senhor quem vai me dar a vitória. Eu só tenho que ficar no propósito. Eu só tenho que ficar no azeite. No reteté de Jeová. Eu tenho que ficar no fogo de Deus. Na santidade de Deus. E Ele faz o papel. Amados, faça o possível e Deus fará o impossível acontecer na tua vida. Creia. Sétimo, para acabar. É a última. Versículo 11. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eu queria que você ficasse em pé. Aspectos da postura de um vencedor. Ele tinha referenciais bons, positivos. Tinha consciência da sua vocação, da sua chamada, da sua missão. Era cheio do Espírito Santo. Sabia liderar, tomar decisão sábia no momento certo. Tinha coragem e disposição para enfrentar a luta, a guerra.
confiava que o Senhor lhe daria a vitória. E último, ele era um promotor da paz. Não existe vencedor que seja instrumento de intriga, de divisão, de discórdia, de confusão. O vencedor é instrumento da paz. Lembra da oração de São Francisco de Assis? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a confusão, que eu leve a paz. Você é um agente da paz? Quando você fala em meio à discussão na sua casa, é para acalmar ou é para tocar a tora na fogueira? No trabalho, quando tem um desentendimento, você chega para apaziguar, você fala, poxa pastor, você é a turma do deixa disso. Às vezes a gente tem que ser a turma do deixa disso. Deixa disso, fulano, deixa disso. 40 anos, enquanto durou a vida deste homem, houve paz em Israel. Isto é muito sério, meu irmão. O vencedor, ele promove a paz. Ele promove a paz. Mas você só pode oferecer aquilo que você tem. Concorda comigo? Para você oferecer a paz, você precisa ter paz. Será que há paz no seu coração nesta noite? Será que na tua mente há paz? Pastor, é exatamente o contrário. Eu estou vivendo um tempo de guerra. Não pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de lutar. A paz vai chegar na tua vida. A vitória vai chegar na tua vida. É tempo de vitória, é tempo de vitória. Tenha a postura de vencedor. É tempo de vitória na tua vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 37. Mas em todas as tribulações, em todas as crises, em todas as lutas, em todas as enfermidades, em todos os problemas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Mais que vencedores. Na nova tradução da linguagem de hoje, essa expressão é vitória completa em todas as áreas da tua vida. Lendo um comentarista sobre esse versículo, olha o que eu aprendi. Mais do que vencedores é ir além das suas próprias forças, suportando uma medida excessiva de pressão. Sabe quando nós somos mais do que vencedores? Quando a pressão parece insuportável e mesmo assim eu estou com Jesus, eu estou firme, eu estou com Deus, eu sou mais que vencedor e Ele está comigo. Quem sabe é essa pressão que você está sentindo. Se você está vivendo dias de grande tensão e pressão, seja qual for a área, eu queria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. É tempo de vitória na minha vida. É tempo de vitória na tua vida. De guerra, nunca pare de lutar. Não nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera profetiza sem parar. Os caminhos descansam, a recompensa vem. Sem demora, os caminhos descansam, a recompensa vem.
Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu sei que é tempo de vitória na tua vida. Oh Deus, aleluia. Não pare de lutar. Não pare, não pare. Foi Ele que nos prometeu. E a Bíblia diz que Ele é fiel. Senhor meu Deus, o teu povo está aqui na frente, eu me coloco também. Tu sabes as lutas que eu tenho enfrentado, meu Deus. Eu sei que, como eu, muitas pessoas aqui estão enfrentando lutas na sua saúde. Mas eu sei que, como eu, tenho a certeza que eu vou vencer, eles também vão vencer em nome de Jesus. Tem gente aqui na frente, meu Pai, que veio porque já está quase chegando ao desespero. E veio com um clamor, como o povo de Israel fez. A tua palavra diz que quando o povo clamou, o Senhor se levantou. O Senhor providenciou o escape. O Senhor providenciou a vitória. Senhor, faça com que seja tempo de vitória na vida do teu povo nesta noite. Aqueles que precisam de uma vitória na sua vida profissional, financeira. Aqueles que precisam de vitória na sua vida emocional, conjugal. Aqueles que precisam de vitória na sua saúde. Aqueles que precisam de vitória, ó Deus, para alguém. Vieram aqui à frente pedindo por alguém. Um ente querido, um parente, um amigo que está sofrendo muito. Tem gente aqui que precisa de vitória na vida espiritual, Senhor. Está quase morrendo, sucumbindo. Mas nesta noite é tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória. Dê a eles postura de vencedor, postura de mais do que vencedor. Glória a Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que a gente não pare. Ajude-nos a suportar aquela perseguição no trabalho. Dê vitória ao teu povo no trabalho. Dê vitória, Senhor. Aquela vizinhança difícil, dê vitória ao teu povo. Aquele filho que não quer saber do Senhor, dê vitória a essa mãe, a esse pai. Dê vitória. Em nome de Jesus. Faça a obra nesta noite. Em nome de Jesus. Que haja libertação nesta noite. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, ainda não te conhece, que possa abrir o coração para o teu Filho Jesus, para que possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e aplauda ao Senhor. Pare de